Peço a todos os participantes que, por gentileza, desliguem suas câmeras e áudios para que não haja interferência no decorrer da palestra. Primeiramente, em nome de toda a equipe organizadora, gostaria de agradecer a participação e paciência de todos no evento. De ontem, tendo em vista que tivemos problemas técnicos quanto à transmissão, mas que já foi solucionado. A live do dia 5/8, da quarta-feira, da LASMEP, será transmitida no dia 8/8, sábado, às 10 horas da manhã, no horário de Boa Vista, e às 11 horas, no horário de Brasília, pelo Google Meet. Eu sou Bárbara Matias, acadêmica de enfermagem da UFRR, e serei a mediadora deste encontro. Boa noite, eu sou Emily, vou ser a representante da LARET, a Liga Acadêmica de Enfermagem e Terapia Intensiva, e vou estar junto com a Bárbara mediando o encontro. Ao final, eu já aparecerei aqui de novo para responder, para fazer as perguntas que vocês forem colocando lá no chat. Ok. É importante que todos estejam atentos ao link de confirmação de presença, que estará disponível no final das palestras, no chat dessa plataforma, do Google Meet mesmo. Apenas as pessoas que tiverem 75% de presença receberão o certificado. Vocês devem marcar presença em no mínimo 4 encontros, ok? Em caso de perguntas ao palestrante, estas podem ser colocadas no chat dessa plataforma e no final serão respondidas. O tema de hoje será conversações sobre os cuidados de enfermagem em situações clínicas de urgência, emergência e alta complexidade. Eu gostaria de convidar o primeiro palestrante, que abordará o assunto: atuação do enfermeiro na UTI, suas contribuições e atribuições durante a pandemia de Covid-19. Professor mestre Fabrício Barreto, graduado em enfermagem em 2005 pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campo Bandeirantes, possui especialização em metodologia no ensino superior, mestrado profissionalizante em terapia intensiva, mestrado em ciências da saúde, doutorando em ciências ambientais, atua como enfermeiro intensivista há 9 anos pelo estado de Roraima, na UTI do HGR, atua como professor de cursos técnicos, graduação e pós-graduação na área de terapia intensiva e atualmente atua dando assistência como professor da UFRR, responsável pelos módulos de paciente crítico, conteúdos voltados à terapia intensiva, urgência e emergência. Gostaria de agradecer a presença do professor. Seja bem-vindo, professor. A palavra está com o senhor. Ok, boa tarde. Vamos ligando aqui. Pronto. Olá, boa tarde. É uma honra estar aí com vocês. Muito obrigado, meninas, pelo convite. Parabéns, professor Paulo, pelo evento. E muito obrigado aí aos ligantes, alunos, professores e colegas que estão aí participando hoje e ouvindo, para ouvir um pouquinho mais sobre a área da terapia intensiva. Ok, então eu vou iniciar aí falando um pouco sobre essa atuação do enfermeiro na UTI, suas contribuições e atribuições durante a pandemia do Covid-19. Nesse sentido, eu venho destacar aí, na verdade, 10 pontos de suma importância que é dentro dessa área. Mateus, sai daqui. Só um minuto, por favor. Mateus, sai daqui. Desculpa. Pronto, voltei. Que uma menina entrou bem na hora aqui. Desculpe. Ok, então, dando continuidade aqui, eu venho destacar, dentro dessas contribuições e atribuições durante a pandemia da Covid-19, da atuação do enfermeiro intensivista, na verdade, 10 competências ou 10 qualidades que são estratégias necessárias para que ele seja um bom profissional desse campo e possa atuar com bastante eficácia, né? O primeiro ponto seria o conhecimento e desempenho técnico-tecnológico, né? E assim como diz Renata Pietro, né, uma grande ícone da terapia intensiva, a singularidade das organizações hospitalares mundiais tem sido destacada pela assistência a pacientes em situações cada vez mais críticas, que necessitam de respostas individuais, complexas e que atendam às suas necessidades. E aí, nesse sentido, é de suma importância nós estarmos desenvolvendo habilidades técnicas, conhecer materiais, equipamentos,
para poder desempenhar um bom trabalho, um bom cuidado na UTI. E, contudo, promover uma educação em serviço nesse campo. O segundo ponto, de suma importância também, é o conhecimento científico, ou seja, esse profissional precisa estar aí criando grupos de estudo dentro da UTI, e nesse momento foi de suma importância a criação dos grupos que já existiam, para desenvolvimento de estratégias e até de conhecimento sobre a doença em si, que até pouco tempo era completamente desconhecida. E assim estimular a participação de todos os seus colegas e membros da equipe. Nesse sentido também, você deve estar buscando sempre mais atualizar. E nesse campo da atualização, nós tivemos um ganho fantástico no início desse ano, mais exatamente no dia 6 de maio de 2020, né, com a publicação da Resolução 639, que dispõe sobre as competências do enfermeiro no cuidado aos pacientes em ventilação mecânica no ambiente extra e intra-hospitalar. De modo geral, a gente já vem atuando na ventilação mecânica, já vem atuando nesse campo há algum tempo, mas agora a gente, a partir da pandemia, se intensificou aí e até se ampliaram os olhares a esses profissionais que atuam em terapia intensiva, que até pouco tempo eram até bem esquecidos, né? E agora se tornaram aí grandes ícones aí desta área, né? Nesse sentido, eu queria destacar o artigo 2 dessa resolução, que diz: no contexto do processo de enfermagem, é competência do enfermeiro a monitorização, a checagem de alarmes, o ajuste inicial, o manejo de parâmetros da ventilação mecânica, tanto na estratégia invasiva como não invasiva. E assim vem nos mostrando, né, esse conhecimento científico de suma importância. Destaco o terceiro ponto, como qualidades e estratégias, a tomada de decisão, que é fundamental, e nesse momento não haveria de ser, né? Ou seja, ser proativo, dialogar com os diferentes profissionais da UTI. No ambiente de terapia intensiva, não tem como você trabalhar separado, você vai trabalhar aí com uma gama de profissionais das mais variadas áreas, sem falar da sua própria equipe. E geralmente é uma equipe um pouco mais robusta do que, às vezes, em outros setores, né? E, nesse sentido, você tem que saber dialogar bem com esses profissionais, porque, senão, até mesmo em momentos decisivos, onde você tem que tomar uma decisão mais dura sobre algum ponto, sobre algum ato, fica difícil, né? Nesse sentido, também, desenvolver uma visão global do cuidado, modificar, reavaliar processos, se for necessário, são pontos fundamentais de tomadas de decisões. O quarto ponto que eu venho destacar dessas qualidades ou estratégias necessárias, né, é a liderança. Não desmerecendo nenhum ponto, mas esse é de suma importância, né? Saber ser líder na terapia intensiva é fundamental, né? E nesse momento da pandemia, mais ainda, mas não é tão fácil assim, né? Ou seja, saber treinar, orientar a equipe em diferentes situações, saber antecipar a necessidade da equipe, ou seja, você ter um olhar mais holístico, mais apurado, mais aguçado, em saber coordenar bem essa equipe. E aí, paralelo a isso, entra o quinto ponto dessas estratégias ou qualidades, né? O trabalho em equipe, né? É fundamental, ou seja, os profissionais ali, para você ser bem respeitado diante da sua equipe mesmo, você não pode deixar de prestar os cuidados ao seu paciente à beira do leito. No momento desse, as coisas se tornam ainda mais difíceis, né? E ainda mais tentador para o enfermeiro ficar um pouco mais distante lá na sua mesa, só de longe, anotando alguns parâmetros, anotando algumas situações que foram observadas, né? Mas você tem que estar mais perto, né? É o que eu
Eu sempre brinco e coloco os alunos da Liga lá em terapia intensiva, nas primeiras visitas, eles ficam várias vezes dando banho em paciente, né, trocando o paciente, às vezes falam, mas professor, e essa função, né, do técnico, sim, mas você precisa estar junto com ele. Não tem como você mandar alguém fazer alguma coisa se você não sabe fazê-la, né? Então é de suma importância isso. E aí, interagir de modo colaborativo. E como eu vou interagir de modo colaborativo com a minha equipe? No momento de dificuldade, muitas vezes você encontra pacientes evacuados, onde você vê ali evacuação por todo o leito, literalmente cheio de cocô, desculpe a expressão, né? E o pobre do técnico de enfermagem lá na merda, desculpe a palavra, né? Mas é isso mesmo, né? Às vezes ele está lá sozinho limpando, e aí você precisa, nesse momento, ser mais colaborativo, mas isso é ser proativo também, entrar junto ali na merda mesmo, desculpe a palavra novamente, né? Mas ajudar esse seu colega. Aí, a partir daí, você vai ver que as coisas vão andar de outra maneira. As pessoas vão, está vendo? Esse enfermeiro realmente, ele põe a mão na massa, esse enfermeiro nos ajuda, esse enfermeiro sabe fazer, né? Então, são atos fundamentais. E dando continuidade, o sexto ponto, relacionamento interpessoal. Você precisa saber se relacionar com as pessoas, evitar atritos na equipe. Quando você vê, às vezes, algum colega meio cabisbaixo, meio triste em algum canto, sempre ir atrás e ver o que houve, o que você pode fazer para ajudá-lo, né? Porque às vezes ele está passando por algum problema e outros colegas vêm lá, enfermeiro, fulano está querendo trabalhar, enfermeiro, fulano está querendo dormir, enfermeiro, fulano não quer fazer isso, enfermeiro, fulano não ajuda naquilo, e às vezes esse pobre colega seu está passando por sérias dificuldades e não estão sendo bem observadas. Então, está atento a essas coisas, né, que é de fundamental para um bom relacionamento ali dentro da equipe. O sétimo ponto, né, que eu venho a destacar dentro dessas qualidades, a comunicação. Como já dizia lá a Chacrinha, né, quem não se comunica se estrumbica, né? Ou seja, você precisa se comunicar, você precisa ser articulado, você precisa conhecer os processos, as rotinas, para numa passagem de plantão, ainda mais nesse momento, de tantos desafios, de tantas dificuldades, saber passar um plantão com excelência, né? Não deixando, caso deixe alguma pendência, passar isso para o seu colega. Olha, infelizmente não pôde fazer isso, não pôde fazer aquilo, mas dar a continuidade, porque a enfermagem é continuidade, e nesse setor, mais ainda, né? Trabalhar com sincronia e atenção, né? Desenvolver também, buscar o desenvolvimento de uma linguagem verbal e não verbal com essa equipe. Você saber aí lidar com todas as situações onde muitas vezes no olhar a equipe já sabe o que você quer ou você sabe o que a equipe precisa, o que está faltando, o que precisa ser resolvido. Eu lembro em algumas situações nas minhas equipes, muitas vezes nós nem falávamos mais no momento de parada ou gritar, o paciente parou. A gente logo, pelo olhar, um já ia lá, já sabia que tinha que puxar o carrinho, já começar a preparar a medicação e iniciar ali um processo de reanimação. Então, esse olhar, essa comunicação verbal também é de suma importância. Destacando o oitavo ponto, aí, já estou acabando, só são 10. Nós temos aí o planejamento, ou seja, saber participar de atividades com a equipe multidisciplinar. Você tem que planejar junto. Então, não é porque se o paciente tem uma feridinha no dedão do pé, isso pode ter outras consequências. Muitas vezes você precisa melhorar a nutrição desse paciente. Então, chame seu colega nutricionista para ver o que pode ser feito. Muitas vezes você vai ter situações de pacientes que não estão acostumados com aquele alimento, né? Pacientes indígenas que têm uma dificuldade muito grande com alguns alimentos que não são do seu costume. Então, estar atento a isso. O que eu posso fazer para melhorar a alimentação do pobre do indígena que está aqui, né? Para que ele coma um pouco melhor, um pouco mais de qualidade, né? Opa, eu tenho que estar atento a essas coisas também e comunicar os meus colegas ali, nutricionista, ou fisioterapeuta, ou outros profissionais, em algumas outras situações.
E assim também, dentro desse planejamento, tentar me planejar a manter uma proximidade maior com pacientes e familiares, estar atento às suas necessidades, porque às vezes ele está lúcido, consciente, orientado ali no leito e precisa de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto. Então, saber ouvir às vezes o paciente, tentar ajudar em alguma coisa que seja possível. Infelizmente, a proximidade com os familiares nesse momento de Covid se tornou completamente inviável, né? Eles estão mais distantes aí das visitas, ou melhor, não estão nem podendo fazer visitas aos seus entes queridos, mas nós temos outros meios digitais, videochamada, ou mandar uma mensagem, enfim, nós podemos ser essa ponte muitas vezes, né? E a gente precisa se planejar para isso também, né? Ou seja, esse enfermeiro tem que estar um passo à frente aí nesse cuidado, que ele é muito amplo, né? E, consequentemente, manter-se atualizado cada vez mais. Partindo para o nono ponto, né, nós temos a questão da organização. É de suma importância, dentro dessas estratégias necessárias para uma boa atuação em terapia intensiva, ser organizado, realizar ações coletivas, né, apresentar rotinas à equipe. Você vai ter ali equipes diferentes, dentro do mesmo setor, e às vezes cada equipe faz uma coisinha diferente, né? Vocês também têm que se organizar dentro da equipe que você estiver, né? Organizar desde quem vai lavar a louça no final do plantão, que sujou aí durante o plantão, quem vai levar o material para a central de material esterilizado, ou seja, essas organizações, esses planejamentos, tem que ser tudo muito bem conversado, muito bem direcionado, essas tarefas dentro da equipe, para você também não sobrecarregar ninguém que trabalha junto com você. E, consequentemente, promover, né, essas padronizações, protocolos, rotinas, buscar estar sempre atualizado e sempre buscar atualizar as rotinas que há no setor, né? Nesse momento da pandemia, houve uma série de padronizações, né, que rapidamente tiveram que se adaptar, né? Isso faz parte do setor, faz parte não só do setor da terapia intensiva, mas também do setor hospitalar de modo geral. E o décimo e último ponto, né, equilíbrio emocional, né? É de suma importância você ter um bom equilíbrio emocional. É o que às vezes eu falo para os meus alunos, né? Um bom intensivista não é aquele ligado em 220, né, que está sempre desesperado, está sempre tentando resolver as coisas, rapidamente, né? Muitas vezes aquele que é mais vagaroso, mais tranquilo, mais relaxado, bem light, né? Esse geralmente dá um excelente intensivista, porque na hora que tem que enfiar a mão na massa, na hora que tem que pular em cima do paciente e começar uma reanimação, ele vai saber fazer, né? E às vezes o muito angustiado acaba se perdendo devido ser elétrico demais, digamos assim, né? Então, esse equilíbrio emocional é de suma importância. Nesse momento, então, fundamental, porque, infelizmente, nós ainda temos situações de perdas de colegas nossos, né? É fácil, às vezes, você cuidar de uma pessoa completamente desconhecida, mas cuidar de uma pessoa conhecida, um amigo ou um ente querido, isso não é nada fácil, né, dentro da terapia intensiva. E aí, algo que eu queria também deixar bem claro, né, a gente saber manter calma nas mais diversas situações e ter a grande sensibilidade de cuidado com as pessoas, porque imagine você que é mãe, né, o seu bem mais precioso é seu filho. Imagine você, mãe, no momento de sofrimento do seu filho, de dor, você que se acha e é realmente a pessoa mais bem preparada para cuidar desse seu filho, você pega seu filho, o seu bem mais precioso que tem, entrega para um desconhecido cuidar. Mas isso é terapia intensiva, né? Você cuida de pessoas que estão nos seus maiores sofrimentos, nas suas maiores angústias, que entregam de corpo e alma, literalmente, o seu ente mais querido, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, para você cuidar, né? Então, isso
essa sensibilidade, esse cuidado, a gente tem que ter e muito. Uma outra situação, para ir finalizando essa questão do equilíbrio emocional, que nós devemos tomar muito cuidado também, são a questão de manter calma nas mais diversas situações. Nesse momento de Covid, infelizmente, os familiares, devido à distância, de não poder fazer visitas, às vezes se encontram muito aflitos, irritados, nervosos, maltratam profissionais. A gente tem que ter muita calma nesse momento, de não revidar jamais, não levar essas coisas muito a sério, ter muita calma, muita paciência. Se o paciente mandar tomar naquele lugar, você pega na mão dele, vamos juntos, meu querido, né? Ou seja, tentar levar numa boa essas coisas, né? Que às vezes o próprio paciente é muito arredio com você, né? Ou seja, esse equilíbrio emocional, ele é fundamental, né? Então, essas seriam as principais, as 10 grandes competências, qualidades, estratégias que o enfermeiro intensivista deve estar buscando, né? Principalmente no momento do qual nós estamos vivendo, né? Então, seria isso. Eu agradeço a atenção de todos. Peço desculpas logo no início ali, o meu menino acabou entrando aqui, mas está tudo tranquilo. Eu agradeço a atenção, muito obrigado. Muito obrigado pela sua palestra, professor. Agora eu gostaria de convidar o segundo palestrante, que abordará o assunto atendimento e experiências da equipe de enfermagem na urgência e emergência em tempos de pandemia do Covid. Gostaríamos de chamar o enfermeiro especialista Enid Yuri Carvalho. Ele possui graduação em enfermagem pela Faculdade de Ensino Superior Fares, desde 2013. Atualmente é enfermeiro no Hospital Geral de Roraima, tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem de urgência e emergência. Seja bem-vindo, professor enfermeiro. A palavra está com o senhor. Boa noite a todos, né? Queria agradecer o convite. Bárbara, o áudio está ok? Tá ok. Tá. Depois do Fabrício aí, eu queria falar para vocês que o Fabrício também foi meu professor, grande mestre aí, né? Desde lá na faculdade, de grandes professores, graças a Deus, né? Hoje, a maioria deles estão na rede pública, tanto na federal como na estadual, né? E aí, alguns pontinhos eu vou abordar em conjunto que o professor Fabrício levou, e eu vou focar mais na situação do Covid mesmo, tá? Vamos lá. O segundo ponto que o professor Fabrício apontou, conhecimento específico, né? Científico, quer dizer. Então, hoje o conhecimento científico na urgência e emergência, na atuação frente ao Covid, foi muito testada a todos os profissionais, certo? E isso fez a gente até reestudar algumas abordagens, nós como profissionais, como enfermeiros, como técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e até os médicos, né? Todos nós tivemos que nos readequar a uma nova realidade, né? Que a gente vem vivendo com o Covid, tá certo? Então, o conhecimento científico, na verdade, ele teve uma expansão, tanto na urgência e emergência, quanto na UTI, como em ambulatórios, né? E enfermarias, tá certo? Terceiro ponto que o professor Fabrício abordou foi a tomada de decisão. A nossa tomada de decisão era quase contínua com os pacientes, né, que adentravam a urgência e emergência, tá certo? Só falando aqui para vocês, eu vou só fazer uma recapitulação aqui que o professor Fabrício, dos pontos que ele abordou, tá certo? E depois eu vou falar alguns outros pontos do planejamento que eu fiz com a Bárbara da palestra, tá certo? Que é o que vocês querem mais saber, né? Que é como foi a atuação nossa no Covid, nossa relação com o paciente Covid chegando na urgência e emergência, tá certo? Vamos chegar lá, né? Mas eu queria recapitular que os pontos que o professor Fabrício abordou são essenciais, né? Que foram fundamentais hoje nessa nova situação que estamos vivendo, né? Tomar a decisão. Tomar a decisão na situação do Covid era constante, né? O paciente chegava, o que a gente ia fazer, como é que a gente ia abordar, qual era a abordagem junto
pega a parte médica, pega a parte da fisioterapia, né, os demais profissionais, e a gente tem que ter uma abordagem em conjunto com todos os demais, tá certo? E nesse ponto já adentra a liderança, né, que é o quarto ponto do professor Fabrício, tá certo? E em conjunto com a comunicação, que devia ser plena, né, e bem viável a todos nas situações de emergência, tá certo? Só um minutinho aqui, que só... Vamos lá, a gente teve um roteirozinho que eu fiz com a Bárbara aqui, né, em que foi alguns questionamentos que ela fez um levantamento com os demais colegas aí, sobre equipamentos para todos, né? Se a gente tinha equipamentos para todos os profissionais no Covid desde o começo. No começo, como vocês sabem, tanto no Brasil todo, né, a gente teve um déficit muito grande de EPIs, né, que são os nossos proteção individual, né. Para você ter noção, hoje eu vou dizer o trauma, ele possui 5 subsetores, ele é subdividido em 5 subsetores, né. Eu vou dizer para vocês aqui que seria a vermelha 1, vermelha 2, a sala de RCP, né, aí a gente tem a amarela 1 e a amarela 2. A gente tinha um momento que a gente só conseguia suprir a sala de RCP com EPIs completos para a equipe. Ou seja, no primeiro momento, o grande trauma, que é conhecido, ele não fazia abordagem do paciente com Covid. Apenas o pronto atendimento, que ficou responsável pelo atendimento aos pacientes com síndrome respiratórias, ou seja, não era só Covid. Então, assim, todo paciente que apresentava algum sintoma respiratório, ele era abordado no pronto atendimento Ayrton Rocha, né? E no primeiro momento, o trauma, ele continuou exercendo sua função de um grande trauma mesmo, né? Atendendo aqueles politraumas, né? Cardiológicos, né? E com a superlotação das UTIs, né? Com a falta de leitos de tratamento intensivo, né? Que a gente, infelizmente, ainda tem poucos no estado, se expandiu para esse tratamento para o grande trauma também, né? E aí, infelizmente, a gente tem uma realidade de pacientes entrando por politraumas, né? E a gente tendo pacientes internados por Covid, né? Nesse primeiro momento que o grande trauma se tornou Covid, né? Recebendo pacientes com Covid, a gente só recebia pacientes entubados, a gente não recebia pacientes com auxílio nem em ambiente ou com auxílio de nenhum cateto de O2 ou macrolemizador, né? E aí só recebíamos pacientes entubados nesse primeiro momento, né? Chegamos a ter a média de 27 pacientes dentro do grande trauma entubados, né? Hoje, acho que a UTI 1 e a UTI 2 tem uma média de pacientes, 10 pacientes, né? À toa que foi criada a terceira UTI hoje no HGR, né? Que é a UTI, no momento virou UTI do Bloco C, agora já tem uma nova reformulação. Como o Fabrício citou, a unidade hospitalar constantemente estava passando por mudanças internamente devido ao Covid. Ou seja, uma hora uma ala atendia pacientes Covid, uma hora não atendia, no outro dia voltava, e para a gente, como profissionais, gerava uma incerteza, né, de como isso ia ficar o atendimento dos pacientes, qual paciente a gente ia atender, tá certo? Outro ponto que a Bárbara me trouxe foi se a falta de EPIs influenciou na contaminação dos profissionais, né? Com certeza isso influenciou, né? A gente ficou pesquisando, nós como profissionais, que no primeiro momento a própria Anvisa e o Ministério da Saúde abordava que tipo de máscara já poderia ser usado, né, que era a N95 ou a PFF2, e com a evolução do Covid no país todo, ela praticamente foi regulamentando outras máscaras que dizem ser desse material, que tem essa especificação, mas quando você vai ver, ela não tem, né? Infelizmente, a falta de máscaras específicas, né? Em alguns momentos não tinha aventais próprios para o Covid, né? E toucas, né? Propés, entre outros, afetou bastante, com certeza, os profissionais da autocontaminação que a gente tem no estado de profissionais, né?
Isso, com certeza. Mas não é à toa que a gente teve contaminações externas dos profissionais, né? Entre os familiares. Exemplo, eu vou citar uma colega minha, que ela atuava em conjunto comigo, num grande trauma, e ela se contaminou com o pai dela. Foi assim, isso levando em consideração aos exames da família dela, ou seja, o pai dela teve o IgG e IgM positivo quando fizeram o exame. Quando ela fez o exame, ela tinha IgM positivo e a mãe dela positivo. Então, ela tinha um grande medo de contaminar os seus pais, mas na verdade acabou sendo contaminada pelos pais dela, né? Uma coisa bem ilusória ao nosso ambiente. Outro ponto que eu vou falar, hospital que não tinha até então pacientes com tratamento de Covid, você viu uma alta taxa de profissionais sendo positivando para o Covid, que é o exemplo hoje a gente pode falar que foi o HC, o Hospital das Clínicas Wilson Franco. A gente tem uma grande quantidade de profissionais que mesmo lá não sendo um hospital referência para o tratamento de Covid, a gente teve uma grande morte de pacientes com funcionários, né, da enfermagem e muitos profissionais das outras áreas sendo contaminados pelo Covid, tá certo? Só um minutinho, deixa eu ver o terceiro ponto aqui, que não foi levantado. Bom, outro ponto que foi levantado seria a experiência da equipe de enfermagem na urgência e emergência contra os pacientes. Bora voltar de novo lá para o trauma, rapidinho. A experiência dos profissionais em geral contribuiu bastante para o atendimento. Lá no trauma, quando a gente não estava recebendo pacientes com Covid confirmados, a gente teve grande atendimento de pacientes, né, influenciado por outras patologias, né, que chegavam para a gente, o paciente teve alguma síndrome coronariana, né, cardiológica, né, e a outra, então, pulmonar por outra doença, quando o paciente vinha transferido principalmente de outra unidade, né, de média ou baixa referência, e quando a gente ia analisar, a gente ia atender o paciente, né, os demais profissionais, principalmente os técnicos, que tem grande experiência na urgência e emergência, eles falavam, chamava o colega, falava, Yuri, isso aqui não é isso não, isso aqui é Covid. Olha a saturação do paciente, olha como o paciente está apresentando um quadro clínico respiratório. Então, tinha esse medo. No começo, os profissionais tinham um grande medo de contaminação. Até hoje tem um grande índice de medo de contaminação, né? Teve uma grande influência psicológica, né? E está tendo ainda psicológica nos profissionais de saúde em geral, né? Não só da enfermagem, né? Mas a gente vê uma grande contaminação dos pacientes, dos funcionários de enfermagem, né? Contraindo o vírus, né? Sendo positivando para o vírus. Então, assim, eu tive momentos em que eu tive problemas psicológicos, não em relação a mim, mas aos meus funcionários, né, que tinham contato com pacientes que a gente não sabia que possuíam Covid, e posteriormente, realizando o exame, foi se constatado que esse paciente já possuía o Covid. Então, eu não estava com a máscara apropriada para atender esse paciente, eu não estava paramentado apropriadamente para atender aquele paciente, então já tinha aquela incerteza do profissional, será que eu peguei o Covid? E o grande medo era, será que eu vou levar o Covid para minha casa? Será que eu vou contaminar meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, né, meu pai, minha mãe? Então essa foi uma incerteza muito grande dos profissionais e até hoje está sendo, né, nesse questionamento se ele está contaminado e vai levar a contaminação para casa, né? Gente, eu só estou lendo aqui os pontos rapidinho que a Bárbara me mandou, que foi levantado por vocês, tá bom? Bom, um outro ponto aqui, você percebeu desânimo, desleixo, até staff da equipe que possa influenciar na maior contaminação de pessoas? Ou seja, o ânimo da equipe, né? Bom, o Fabrício levantou alguns pontos que a gente tem que, nós como enfermeiros, acabamos tendo que identificar todos os profissionais, ver se ele está bem naquele dia, né? Ver se ele tem até tendo algum problema, às vezes algum outro colega chega, enfermeiro,
nosso colega tal tem problemas em casa, né, não está bem hoje para o trabalho, a gente tem que ir lá conversar, ver se ele tem condições físicas e até mentais de estar ali no plantão, né, e isso praticamente sobrecai ao enfermeiro essa identificação, essa comunicação com a equipe em geral, né. Muitas vezes eu não vou entrar, meu filho chegar para mim, hoje eu estou com problema, se tiver alguma grande intercorrência, me chama, então vou estar ali pelo subsetor. Mas o grande enfermeiro, não o grande, né, enfermeiro, mas o enfermeiro, ele tem que saber toda essa equipe. E aí, um ponto que gerou muita incerteza ao desânimo dos profissionais foi a falta de profissionais por contaminação do Covid, ou seja, de uma equipe de 17 técnicos mais 4 enfermeiros, tinha dias que havia 10 técnicos, 2 enfermeiros, no máximo 3 enfermeiros, né? Então, assim, uma alta incidência de funcionários sendo contaminados prejudicou também a assistência de enfermagem aos pacientes com Covid, né? Então, uma superlotação, uma alta taxa de infecção dos funcionários, né? E prejudicando a assistência. Assim, a gente teve que lidar durante esses 3, 4 meses, já que a gente, desde março para cá, lidando com essa incerteza. Eu acho agora no último mês, no final do último mês agora, a gente conseguiu voltar a uma equiparação das equipes por completa, vamos dizer assim, né? Ou seja, a gente conseguiu voltar a ter as equipes quase completas novamente, né? Tendo uma assistência boa aos pacientes, podendo ter. Mas a falta de insumos, né, vou sentar aqui, não vou entrar nesse mérito, né, ainda prejudica a assistência de enfermagem, né, e até mais as outras áreas também, né, como a medicina, como a fisioterapia e como a nutrição. Um ponto que eu analisei, foi levantado entre nós profissionais, foi algumas incidências de pacientes COVID, ou seja, tinha dias que a gente pegava muitos pacientes idosos, né, que não entraram na unidade por COVID, né, de primeiro diagnóstico. Esse foi um diagnóstico secundário que foi feito em exames posteriores após a entrada do paciente, né. Ou seja, a gente tinha uma alta incidência de pacientes com AVC. E aí, um dia, a gente, contabilizando eu e alguns colegas, a gente viu que tinha mais de pacientes idosos, né? Não idosos, né? Eu vou botar uma faixa etária entre 50 e 70 anos, apresentando AVCs, e, posteriormente, que esses pacientes deram entrada, foi confirmar que esses pacientes também tinham Covid, né? Isso já foi um ponto levantado. Será que isso tem a ver com Covid, né? Será que é uma causa, na verdade, esse AVC foi uma causa secundária do Covid, né? Então, são pontos que o Covid é uma doença que tem pouco conhecimento sobre as causas que as doenças vão funcionar, mas, assim, esse já foi um ponto das doenças. Outro ponto foi pacientes cardiológicos, né? A gente, grande trauma, a gente recebe uma média de pacientes cardiológicos constante, né? Uma média, vamos botar aí uma média de um paciente cardiológico por dia, e teve dias que a gente não recebia quase nenhum, né? E aí foi criando. Os pacientes cardiológicos tinham suas patologias, seus sintomas em casa, mas com medo de ir à unidade hospitalar, retardava esse atendimento. E um agravamento que a gente tem, o professor Fabrício sabe disso, do Covid, seria a parte renal, né? Ou seja, a gente teve grande incidência de pacientes que teve complicações renais, né, devido ao Covid. Ou seja, então, assim, o Covid tem, hoje, para vocês, como acadêmicos aí, ele vai dar um leque de aprendizado, né, os profissionais poderem estudar qual é a influência do Covid em certas patologias, né, mas eu acho que o principal que o Covid trouxe para nós, enfermagem, tanto no Brasil todo, foi uma valorização quanto ao profissional da enfermagem, né? Se mostrou ao Brasil o quanto é preciso valorizar nós como profissionais, né? Quanto a enfermagem é necessária numa unidade hospitalar,
né? Então, assim, a gente representa quase 70%, né, da mão de obra de qualquer hospital, tá certo? E aí a gente teve essa, vamos supor, não glorificação, não vou dizer que foi glorificação, porque a gente tem vários profissionais positivados do Covid, temos vários colegas que infelizmente perderam a vida, né, pelo Covid, né? A exemplo que eu vou dizer aqui, infelizmente, uma colega nossa, enfermeira, faleceu agora essa semana passada, que foi uma das minhas bases também de enfermagem, lá em 2011, que eu fiz um voluntário lá no HGR, lá no Bloco BLM até hoje, né? A Patrícia foi uma das minhas bases de aprendizado, né? Ela acompanhava ela por 3 meses, fiquei acompanhando ela, né? Você acredita que grande parte dos profissionais... Gente, tem umas mensagens aparecendo aqui, depois a Bárbara me manda aí, por favor. Então, isso, assim, foi um choque para nós, como enfermeiros, e demais colegas que a conheciam, como os demais colegas também que infelizmente perderam a vida. Mas o ponto, eu acho, que o Covid trouxe fundamental foi a gente tratar todo paciente, que todo paciente potencial possa ter Covid. Ou seja, daqui para frente, quer dizer, antes a gente tinha um patamar de cuidados, ou seja, de preocupação, e diante do Covid, daqui para frente a gente vai ter uma outra atenção em relação a nós como profissionais, a nossa proteção, né, contra os pacientes, né? Ou seja, então, daqui para frente, qualquer paciente em potencial, mesmo que seja por outra patologia, será que esse paciente tem Covid? A gente não sabe. Então, assim, o Covid, em grande parte, trouxe um aprendizado para nós, que daqui em diante, os EPIs têm que ser contínuos nas lentes, né? Ou seja, a gente tinha um hábito, às vezes, de, será que eu boto máscara hoje? Pessoal, perdão, tá? Cachorro latindo aqui, tudo mais, desculpa aí. Então, assim, o hábito do EPI, hoje, daqui para frente, vai ser contínuo a todos os profissionais, porque a gente tinha um desleixo, vou falar assim, um desleixo muito grande na utilização de EPIs. Eu vou falar isso comigo, porque muitas vezes eu chegava no meu local de trabalho, colocava só máscara e vamos para o plantão, né? Isso não, a partir de hoje não. Cadê minha máscara? É a máscara apropriada, né? Cadê meu gorro, né? Existe muito paciente, né? Cadê o meu gorro? Cadê o meu avental? Cadê até meu propé, né? Será que esse avental é o certo para me usar devido ao atendimento a esses pacientes, né? E aquela preocupação, será que tem paciente Covid, né? Será que não tem? Então, gera essa dúvida aos profissionais, tá certo? Então, Bárbara, fazer mais colegas, obrigado. Então, assim, era assim um pouco que eu queria mostrar como para vocês falar, que foi o convite da Bárbara, que ela queria que eu explanasse um pouco sobre a convivência do paciente, né, na urgência, emergência, tá? Trouxe um pouquinho da minha realidade, do que eu presenciei, né? Infelizmente, não estou falando tudo que eu presenciei para vocês, porque não é muito legal, tá certo? Infelizmente, a gente veio vários pacientes, né, evoluindo a óbito, né? A gente não sabe como, a gente tem que ter um emocional muito grande, né, para lidar com essas percas conjuntas. Vou ter noção, a gente tinha um dia que tinha paciente, de um lado, a mãe do paciente, de um paciente, com o filho do lado entubado, né? E aí a gente tinha uma incerteza muito grande como aqueles pacientes iam evoluir, né? A gente estava fazendo nosso papel como profissional, né? Mas mesmo assim, muitos pacientes acabaram evoluindo a óbito, né? E a gente causou uma grande decepção profissional devido à situação que a gente passou. Tá certo, galera? Então, Bárbara, aparecem algumas mensagens aqui de perguntas. Tem como você mandar para a gente responder? Professor Fabrício também. Obrigado, pessoal. Senhor. Obrigada, enfermeiro, pela sua palestra. E nesse momento agora, vamos abrir espaço para os participantes que mandaram perguntas a respeito dos assuntos abordados nas palestras.
Fiquem à vontade caso queiram fazer mais perguntas também. E agora eu passo a palavra para a Emily. Oi, gente, boa noite. Eu peguei algumas perguntas que vocês fizeram no chat e vou iniciar com o professor Fabrício, que foram as primeiras perguntas para ele. Ok, professor? Ok, estamos aí, vamos lá. Então, a primeira pergunta foi da Lady Nara, que é acadêmica de enfermagem da Universidade Federal, e ela perguntou o seguinte: qual a principal intervenção que o enfermeiro faria diante de uma equipe desarticulada, tendo em vista que grande número de profissionais entraram, se dispuseram para fazer reforço nas equipes e se puseram atuando diante das complexidades do Covid-19, que é uma realidade circundada por conflitos políticos, científicos e religiosos, em que o Brasil ainda se mostrou conflitante. Ok. Primeiramente, queria agradecer o Yuri aí pelas contribuições aí, excelente. Parabéns, meu colega. E obrigado também pelo carinho, né, com a gente. Então, é um grande problema essa questão de profissionais novos, recém-formados, serem às vezes jogados, desculpe a expressão, mas jogados na fogueira mesmo, né? Mas isso dentro da terapia intensiva tem um cuidado muito grande. Geralmente não é feito bem assim, né? É intercalado um recém-formado, um profissional mais novato, com um colega mais antigo, né? Não tem como a gente pegar e literalmente formar uma equipe completamente de novatos, uma equipe sem muita experiência. Você pode ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem brilhante, numa maternidade, num outro setor, mas a terapia intensiva ela é muito específica e exige algumas condutas, alguns conhecimentos muito específicos do lugar, né? Então, isso em terapia intensiva geralmente não acontece. Geralmente a equipe tem muito cuidado ou melhor, a coordenação tem muito cuidado com isso, né? Em estar aí articulando com os colegas, pegando aquele novato, colocando junto com aquele mais antigo, para eles irem passando experiências aí, né? Mas, infelizmente, isso às vezes acontece. E aí, o que deve ser buscado cada vez mais para esses colegas é a educação continuada, né? Esse enfermeiro, ele tem que ser o responsável também pela articulação e treinamento dessa equipe. E ele tem que ter essa consciência. Se ele for trabalhar na área da terapia intensiva, eu tenho que ir lá buscar conhecer um pouco antes disso. Ou então, empenhar mais tempo para executar, para entender um pouco melhor. Eu achei brilhante um colega, né, não vou citar nomes, né, mas um professor de uma outra instituição que um dia foi lá na UTI comigo, falou, poxa, Fabrício, eu preciso que você me ajude aqui numa coisa. Mas sim, professor, o que foi, né? Olha, eu vou acompanhar uns alunos em UTI, mas eu confesso que eu nunca tinha entrado numa UTI. Durante a faculdade, nós não tivemos a experiência, e agora eu vou ser professor de alunos em UTI. Ô, me ajude, o que eu posso fazer? Não, venha aí com a gente, né? Passe uns plantões aí conosco, né? E assim ele fez, né? Ele, antes de iniciar as aulas dele, ele veio em vários plantões lá conosco, lá, e depois acabou se tornando um professor brilhante aí, né? Então tem que ser assim, né? Você tem que estar buscando cada vez mais, né? Você não pode esperar muitas vezes da instituição te dar uma capacitação, né? Você tem que estar correndo atrás. Nesse momento, especialmente, as instituições buscaram isso, né? As universidades, a própria Universidade Federal, ela ministrou vários cursos nessa área de capacitação ou de paramentação, de cuidado com o corpo pós-morte, e até mesmo no campo da terapia, no campo da ventilação mecânica também, né? Nós pudemos receber alguns profissionais, alguns colegas lá na universidade e ajudamos eles um pouco nesse sentido, né? Ou seja, foi maravilhoso o incentivo também desses colegas de buscarem se capacitar, e é fundamental, né? Você, profissional da saúde, é um dos profissionais que mais vai estudar na sua vida, né?
em todo setor que você for trabalhar, você vai ter que estar buscando cada vez mais se capacitar, né? Acho que seria isso. Respondi, tem mais a... Ok? Ótimo, professor, obrigada. Tem mais uma pergunta. Então, perguntaram como é que o professor Paulo perguntou como é que está sendo a articulação assistencial dos clientes COVID entre o hospital de campanha e o HGR. Ok, eu posso passar para o meu colega Yuri, que ele, como ele está ali na porta, né, para ele é mais fácil, ele sabe isso, né? Pode ser, Yuri? Pode ser sim, respondo sim. Tá ouvindo, Emily? Então, sim, você pode falar. Bom, a maioria dos pacientes que vão para o HCamp, hospital de campanha, eles vão encaminhados do pronto atendimento Ayrton Rocha, tá? Ou seja, existe uma equipe lá médica, né? Eles avaliam os pacientes, né? Se ele tem condições de ir para uma enfermaria, né? Se esse paciente tiver condições para uma enfermaria e antigamente eles estavam sendo todos concentrados no bloco D, posteriormente no bloco A e posteriormente ainda, quando se abriu o hospital de campanha, começaram a ser encaminhados para lá. Com a abertura do hospital de campanha, o bloco A voltou à sua particularidade, a pacientes que ele atendia antigamente. Então, a maioria desses pacientes do pronto atendimento Ayrton Rocha vão para o HCamp, né? E assim, depois que abriu o HCamp, a gente teve uma melhora, uma redução de pacientes no ponto de atendimento, né? Se acumulam lá, ou seja, não sei se algum de vocês chegou a ver no ápice da pandemia a concentração de pacientes que tinha no ponto de atendimento, né? E isso, com a abertura do hospital de campanha, houve uma redução desses pacientes, não desses pacientes não de idade, ou seja, é porque conseguiram ser transferidos, né? Só que nesse impasse, nesse processo todo, né? Vocês viram nas mídias aí sociais, nas redes sociais e tudo mais, que houve uma briga de egos, né? Já ainda da parte da medicina. Não vou falar da parte de enfermagem, que isso em nenhum momento ocorreu, né? Entre a parte da medicina com a parte governamental, entre outras coisas que não são relacionadas a nós como profissionais da saúde, né? Mas eu sinto falar para vocês que foi uma grande melhora para a gente com a HCamp, né? Pois com essa ingestão de profissionais que a gente teve, tanto na HGR quanto no hospital de campanha, conseguiu melhorar o atendimento da enfermagem. Eu acho que seria isso. Então, assim, só para falar, existe uma regulação, tá? Que é a mesma que a regulação que regula todos os leitos no hospital, e eles regulam esses pacientes para o HCamp, de acordo com a necessidade, se eles apresentarem as condições clínicas, né, suficientes que lá para a enfermaria. E lá também tem alguns leitos de UTI, né? Mas lá, esses leitos de UTI são para pacientes que lá estão, caso ocorra alguma piora do seu quadro, e são transferidos para a UTI de lá, tá certo? No grande trauma, antigamente, pacientes do PA eram entubados e, de acordo com a disponibilidade de vagas nas UTIs, a gente ia remanejando esses pacientes para lá. Eu acho que seria essa a resposta da pergunta, né? Como é que é esse translado de pacientes para lá? Seria isso. Ok, professor, obrigada. Eu vou aproveitar a deixa aqui e fazer a pergunta da Tayla, que ela perguntou para o enfermeiro Yuri sobre se o senhor acredita que grande parte dos profissionais com Covid foi resultado da inadequada desparamentação dos EPIs após o contato do paciente, que acabou facilitando a contaminação. Bom, com certeza. Eu concordo com essa colocação em termos não é uma pergunta, uma colocação, vou dizer assim, da colega aí que fez. Na verdade, não só da desparamentação ou da falta de paramentos, né? O próprio ambiente estava praticamente contaminado, né? Pois qualquer profissional que não estivesse paramentado
mesmo em outros ambientes do hospital, né, se você tivesse paramentado, você poderia se contaminar, porque era inócuo no hospital todo, praticamente Covid, tá certo? Mas a grande parte, sim, a gente pode alocar que a contaminação ocorreu da paramentação e da falta de paramentação adequada. Seria isso, né, mesmo? Ok, obrigada. Tem uma outra pergunta para o professor Fabrício, que foi a Yasmin que fez, e ela está perguntando se existem muitos pacientes idosos sendo assistidos na emergência e na UTI, e quais são os cuidados prioritários envolvendo a COVID para esse público. Tá, eu vou falar um pouco da UTI, daí em seguida o Yuri fala da unidade de emergência. A maioria dos pacientes internados na UTI são idosos. Geralmente o idoso ele já vem também com alguma comorbidade, né? Então é um idoso hipertenso, diabético, ou um pouco acima do peso, ou às vezes até obeso mesmo, né? 60% dos pacientes da UTI são idosos. O restante são pacientes mais novos, mas com alguma comorbidade ou então com obesidade mesmo, né? Essas são a maioria. Mas também, de vez em quando, aparece um ou outro paciente com jovem e sem nenhuma comorbidade. E, infelizmente, houve, inclusive, óbitos de pacientes jovens que não apresentavam nada, né? Nenhuma história de nenhuma doença, mas, infelizmente, acabaram falecendo, né? Aí eu vi aí também se existem alguns cuidados prioritários, né, envolvendo, no caso, o idoso. O cuidado é o mesmo com os pacientes mais novos, né? Não tem, assim, um cuidado específico. Mas algumas coisas devem ser levadas em consideração, né? Se é um idoso que já tem alguma outra comorbidade, a gente tenta atender também as outras patologias ligadas aí a doença nesse momento, né? Ou então algum idoso que já está muito magro, muito fraco, muito caquético, a gente tem que tomar muito cuidado com ele para não desenvolver as lesões por pressão, por ficar muitas vezes deitado ou sentado na mesma posição, corre esse risco, né? Então esse é um cuidado maior no caso ao idoso, né? Agora, passo aí para o Yuri, né? Falar um pouco da emergência. Bom, como o professor Fabrício falou, a gente tem uma alta concentração de idosos mesmo, né? Eu posso falar para você que, né, na emergência a concentração ficou até um pouquinho maior, né? Por causa que, querendo ou não, aquele paciente idoso praticamente estava na ventilação mecânica. E muitas vezes, a maioria dos pacientes mais jovens, eles não tiveram que ser entubados, né? Ou seja, não entrar na ventilação mecânica, né? A maioria deles conseguiam ir para um leito de enfermaria, né? Para continuar seu tratamento. Então, assim, em relação ao UTI, a gente tinha uma alta bem maior, ou seja, a gente tinha uma porcentagem de 80% dos nossos pacientes, 80% até 90% de ser idosos, né? Mas praticamente todos possuindo alguma comorbidade de outra doença, né? Porque a gente vê que o COVID afeta principalmente a parte respiratória, mas praticamente as outras comorbidades, vamos supor, um paciente que era diabético e dor diabética, tinha um descontrole dessa outra doença, um descontrole da diabetes, tá certo? Obrigado. Obrigada, professores. Teve mais uma pergunta do professor Fabrício, que a Tayla quer saber como é que está sendo o cuidado com os pacientes que são admitidos na UTI por outras causas, mas acabam adquirindo a contaminação por COVID intra-hospitalar, dentro da unidade. Então, né, a princípio foi criada duas UTIs, ou melhor, já havia duas UTIs, né, UTI 1 e 2,
e aí, a princípio, logo no início da pandemia, a UTI 1 ficou específica para pacientes com Covid, e a UTI 2 ficou específica para pacientes sem Covid, né? Aí, depois que o número de pacientes aumentaram, eles acabaram mudando um pouco essa dinâmica e aumentando mais leitos de UTI lá no bloco C, que acabou se tornando uma grande área ali de terapia intensiva, né? Mas, de modo geral, tenta separar esses pacientes, não deixá-los juntos, mas, infelizmente, um ou outras vezes acaba se contaminando ali dentro mesmo, né? Mas, na maioria das vezes, as equipes conseguem deixá-lo mais isolado, né? O paciente que não está apresentando um quadro de Covid e entrou lá por um trauma ou por algum acidente, né? Mas é difícil, é muito difícil isso porque nós temos profissionais que acabam girando em todos os setores ali, né? Mas é o grande desafio do momento, na verdade, acaba se tornando isso, né? Agora tem mais uma pergunta que eu acredito que pode se estender para os dois, que é da Lady Nara. Ela falou o seguinte: os meios midiáticos informaram muitas vezes a precariedade e superfaturamento, sobretudo dos equipamentos de ventilação e dos EPIs. Afinal, como realmente se encontrou e se encontra a realidade dos hospitais, especificamente na unidade de terapia intensiva e no grande trauma? Ok, então vou falar um pouco da UTI aqui, já dando continuidade, né? A questão da ventilação mecânica na UTI do HGR é de excelência. Existem ventiladores muito bons mesmo, né? Nós já tínhamos, antes da pandemia, já tinha havido uma troca desses ventiladores, né? Então, todos os ventiladores da UTI são ventiladores excelentes, ventiladores que consomem até um pouco menos de energia, ventiladores. A maioria dos ventiladores hoje não estão usando mais ar comprimido, então você conecta apenas a uma mangueira de oxigênio. Isso facilita e até diminui o número de materiais, insumos para a utilização da ventilação mecânica. Então, nós temos equipamentos de ponta, de excelência mesmo, né? Isso na terapia intensiva. E aí, durante a pandemia, foram adquiridos outros, e também havia outros equipamentos que estavam encostados em manutenção, que o próprio SEBRAE e outras instituições conseguiram repará-los, né? Tinha equipamentos um pouco mais antigos, mas que funcionam muito bem, né? É o que eu sempre brinco com meus alunos, né? Ventilador mecânico é que nem um Fusca, né? Se você dirige um Fusca, você dirige uma Mercedes, uma BMW, qualquer outro carro de ponta e de alta tecnologia, né? E se você sabe trabalhar com ventilador, um simples ventilador da Takaoka, por exemplo, você vai saber trabalhar com ventilador da Siemens e outros ventiladores de ponta que existem aí. Então, conseguiram reparar alguns que também estão ajudando bastante, né? Nesse sentido. E, de modo geral, as UTIs do HGR, elas são extremamente equipadas. A própria Universidade Federal, ela fez uma doação, eu não lembro exatamente há quantos anos, se 2 ou 3 anos atrás, ela doou camas, ela fez doação de monitores, de ventiladores, inclusive, né? Então, nós temos equipamentos lá fantásticos, né, nesse sentido. Infelizmente, o número de leitos não é ainda o que a gente espera, embora na pandemia aumentou bastante, né, esse número de leitos, né. Passo aí para o Yuri, para o enfermeiro Yuri. Obrigado, professor. Então, a gente também no trauma, a gente já possuía um volume de ventiladores também já bem extenso, ou seja, a gente já possuía 20 leitos padronizados dentro do grande trauma, ou seja, já tinha 20 monitores, 20 ventiladores, mas é claro que com a necessidade de mais pacientes usarem esses ventiladores, né, esses ventiladores foram sendo remanejados, né? No primeiro momento, como o professor Fabrício falou, a unidade hospitalar tinha alguns aparelhos em manutenção
que outras instituições acabaram ajudando na reparação desses materiais, que foi de grande utilização. Na aquisição de novos materiais, a gente pode citar, vou falar a UTI do Bloco C, né, que praticamente foi toda de novos aparelhos, ou seja, quem tiver a oportunidade de ver a UTI do Bloco C, vocês vão ver que é totalmente, praticamente, os monitores, até os ventiladores de lá, são diferentes, tanto da UTI 1, da UTI 2 e até do grande trauma, né? A gente possui hoje alguns ventiladores de ponta, né, ventiladores muito bons, né, assim como monitores da Nihon, que são os melhores, né, ventiladores da Nakaoka e da Makei, que são muito bons também, né, você pergunta para um físico, não, qual ventilador você gosta de trabalhar? Mano, esse ventilador é um dos melhores que tem, fácil utilização, né, fácil limpeza, né, com instrumentos mais simples, com o tecido mais simples, a gente consegue colocar ele para funcionar. Em relação a outros ventiladores que às vezes só aceita o material dele, né, às vezes acaba complicando. Mas nessa aquisição de materiais, a gente não seguiu na UTI 1, UTI 2 e grande trauma. Como o professor Fabrício falou, a Universidade Federal, ela montou alguns leitos há algum tempo atrás, que eu vou dizer para o senhor, professor Fabrício, que foi a UTI 2, né? A UTI 2, em grande parte, ela foi praticamente montada pela Universidade Federal. Quem tiver a fim de procurar isso aí, praticamente foi todo o patrocínio da Universidade Federal, tá certo? A UTI 2, quando ela foi montada como uma extensão para receber pacientes do trauma, praticamente, tá certo? Tirando a dúvida do professor Fabrício já também. Obrigado, Yuri. Obrigado, Yuri. Inclusive, o primeiro plantão lá na UTI 2 foi eu que fiz lá, que abri as portas, aí comecei o primeiro plantão lá. Mas eu não recordava exatamente qual foi o ano, não. Mas obrigado. Então, eram essas as perguntas, enfermeiros. Obrigado pelo esclarecimento. Eu encerro minha participação aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que assistiu e pela paciência que tiveram com a gente, pelo ocorrido de ontem. Então, muito obrigada e continuem com a gente, que a gente volta sexta-feira com mais conteúdo para vocês. Obrigado, nós que agradecemos. Em nome de toda a equipe, eu também agradeço, a organizadora agradece a todos pela participação e apreciação desse evento. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos. Obrigado, grato pela atenção de todos. Obrigado, professor.